Como os poucos magos tinham feitiços de proteção inatos devido a seus métodos de cultivo, mesmo que houvesse alguns fragmentos de rochas que atingissem seus corpos, eles rapidamente se afastavam sem feri-los. Os poucos magos estavam escondidos atrás do escudo de Gaia. Juntamente com o seu feitiço de defesa inato, eles estavam seguros até mesmo dos poucos fragmentos perdidos de rocha que os atingiram. Gigi. Vendo que seu ataque não teve nenhum efeito, o estranho nevoeiro negro finalmente desviou sua atenção da água de nascente fantasiosa. Estendia numerosos tentáculos ao redor do ambiente, que lentamente se aproximava dos três reis magos. Ótimo! Eu vou atraí-lo. Todos vocês devem coletar a água da fonte de fantasia enquanto ela estiver distraída. O líder da equipe gritou. Depois disso, os três reis magos recuaram constantemente enquanto frequentemente lançavam feitiços, atraindo o nevoeiro negro estranhamente formado para gradualmente se afastar de seu ponto original. Os outros dois membros da equipe aproveitaram a oportunidade para erradicar rapidamente outras formas de vida. Quando chegaram à beira da fonte de água de fantasia, eram os únicos seres que restavam. Uma vez que Blake chegou à boca da primavera, ele começou a cantar um encantamento misterioso. Asterisco rumbre. Asterisco a água de nascente branca leitosa começou a borbulhar enquanto ele cantava constantemente na frente da fonte. Asterisco bang. Asterisco a grande quantidade de água de nascente de fantasia estava sendo absorvida no ar por Blake, assim como uma água potável de baleia. Enquanto a água estava sendo absorvida, ela se concentrou em um objeto parecido com uma pedra preciosa branca leitosa, finalmente pousando nas mãos de Blake. Se apresse. Eu não serei capaz de conter a fumaça negra formada por muito mais tempo. Quando o líder viu que Blake e outro membro estavam coletando a água de nascente, ele soltou um sorriso antes de se transformar em choque no instante seguinte. Depois de ver que alguém estava coletando grandes quantidades da delicadeza que consumiria, o nevoeiro negro que ainda perseguia o líder da equipe soltou um lamento parecido com um bebê antes de voltar a se dirigir para a fonte. Demora para ganhar mais tempo. Os olhos do líder da equipe estavam levemente vermelhos. Voou! O grito de uma criatura de repente veio do céu enquanto os poucos membros da equipe estavam ocupados. Um calafrio surgiu em todo o coração do Magi depois de ouvir aquele som. A fumaça negra formada de forma estranha também parou seu movimento quando revelou seus enormes olhos amarelos, olhando cautelosamente para o céu. Eles viram uma enorme viveira envenenada. Seu corpo era 30% maior do que deveria, com escamas verdes cobertas completamente. A força por trás de cada aba de suas enormes asas era muito poderosa. Essa viver venenosa parece ser. Aquele líder da equipe disse em transe. Está certo. Aquele viver venenoso que é mais forte que um mago oficial é o símbolo daquele mago. Líder, temos muita sorte desta vez. Um membro de seu grupo sorriu ironicamente ao dizer isso. Uma lasca de desespero apareceu no rosto do líder da equipe. Uma fumaça negra estranhamente formada? É isso mesmo, eu preciso do seu core. Uma voz extremamente jovem soou das costas do veneno viver, e seguindo essa declaração, uma forte ondulação mágica desceu sobre toda a área. Os magos logo abaixo sentiram como se uma onda enorme estivesse caindo sobre eles. Esse poder era tão poderoso que eles não podiam resistir. O estranho nevoeiro negro que ainda lidava com 3 magos parou imediatamente de resistir a eles. A poderosa aura de seu corpo aumentou pela metade e sua forma encolheu. Parecia mais substancial e ambos os olhos amarelos estavam arregalados enquanto olhava fixamente para seu novo oponente. Pequenos rosnados podiam ser ouvidos a partir dele. Seguindo a voz daquela pessoa, uma mão negra, que queimava com violentas chamas negras, atingiu a parte de trás da viver venenosa em direção àquela fumaça negra formada de forma estranha. As áreas pelas quais a mão negra passou brevemente flutuaram. A mão ainda não havia sido feita e as pedras e a grama foram arrancadas bruscamente, revelando uma terra estéril. A poluição negra estava bem no meio desta área. Xixi! A fumaça cobria os céus e rugia, constantemente emitindo balas negras.
Essas bombas formadas de névoa negra condensada pareciam crescer olhos e navegaram pelo ar em uma linha estranha, interceptando com precisão a grande mão que queimava com chamas negras. Asterisco estrondo. 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 Estrondo, asterisco. As balas pretas explodiram na frente da grande mão, mas foi claramente ineficaz. Eles foram queimados pelas chamas, deixando até mesmo um traço na palma da mão. Asterisco voxos. Asterisco. O ataque do nevoeiro negro não conseguiu desacelerar a mão grande e ardente. Sob os olhares atônitos dos membros ao redor, a mão negra flamejante agarrou o corpo da fumaça negra. Vá, vá! As violentas chamas negras cobriram o corpo da fumaça negra em um instante, a fumaça gradualmente se tornando mais fraca sob as chamas. Eventualmente, queimou em vapor branco e evaporou completamente. A figura da fumaça negra tornou-se cada vez menor e, em poucos segundos, era metade do tamanho original. Ele gritou dolorosamente, seus tentáculos se contraindo involuntariamente e até mesmo rolando no chão, mas isso não fez nada para deter a grande mão. As chamas persistiram e continuaram a queimar o estranho corpo do nevoeiro negro. Outros 10 minutos se passaram, e todo o nevoeiro negro foi completamente destruído pelas chamas negras, deixando para trás algo que parecia uma pérola negra. Esta pérola negra era completamente lisa, contendo o que parecia ser uma versão em miniatura da fumaça negra, mudando constantemente de forma. Asterisco Baque. Baque, asterisco. A venerável Viver Noir também havia descido até lá, um jovem magus saltando de suas costas. Ele se aproximou da área onde as chamas haviam queimado, recuperando a pérola negra. Um grande Poison Viver e chamas negras. Não há erro, ele deve ser o Blackfire Leyline do Four Seasons Garden. Este líder de equipe sorriu ironicamente. Anteriormente, ele sentirá uma força espiritual imensa e aterrorizante com uma grande quantidade de energia elementar escura. Chegará ao campo de batalha e observará cada movimento deles. Sob a vigilância dessa força espiritual, apenas a movimentação exigia mais energia do que o habitual, era naturalmente impossível pensar em fugir ou reagir. Blackfire Leyline? Não é esse da nossa academia aqui. Um membro por perto segurou sua língua, sua expressão revelando seu choque. Como magos da Abyssal Black Forest Academy, eles definitivamente sabiam da existência de um gênio pioneiro que estivera envolvido em um conflito com a família Lilithel e fora posteriormente expulso. Embora tenha sido dito que ele já havia avançado para ser um magus oficial, ouvir rumores e realmente ver por si mesmos era uma experiência completamente diferente. Além disso, a força que Leyline exibia excedia em muito poder que um magus recém-avançado normalmente teria. Mesmo homens velhos como ele só podiam suspirar desejando seu poder. É uma área tão grande, mas na verdade conseguimos esbarrar nele. Que sorte nós temos! Este líder da equipe magus apertou sua mão e rapidamente ficou na frente de seus companheiros de equipe. Ir! Eu vou ganhar tempo! Líder de equipe! Líder de equipe! Vários membros da equipe estavam relutantes em obedecer. Blake desconsiderou suas palavras e foi em frente, ombro a ombro pelo líder da equipe. Se você vai ficar para trás, então eu deveria ser o único a fazê-lo. Eu sou o scout neste grupo, e foi minha culpa que nós não descobrimos o inimigo. No entanto, com a força de Blake, descobrir Leyline era basicamente impossível. Além disso, as habilidades de detecção de Blake só se aplicavam a inimigos no chão. Para aqueles que estavam no ar, era completamente inútil. Líder! Os outros membros pareciam estar em bons termos com o líder de sua equipe e hesitavam, com o outro ficando para trás também. Os outros dois olharam um para o outro, entrando em erupção com partículas elementares do vento ao redor deles e se movendo mais de 10 metros em um piscar de olhos. Eles atacaram descontroladamente, aparentemente indiferentes às suas vidas. Por que parece que eu sou o grande vilão aqui? Em frente a eles, Leyline acariciou seu queixo e teve a súbita vontade de rir. Era bastante inesperado que magos da Abyssal Bon Forest Academy pudessem estar tão unidos em uma situação de vida ou morte como essa. No entanto, até mesmo os magos negros tinham alguns amigos que estavam dispostos a arriscar suas vidas.
Se os membros da equipe não confiassem uns nos outros, então sua pequena equipe teria perecido em sua primeira missão e não teria durado até este ponto. Magia da Abyssal Bone Forest Academy? Ao ver suas vestes negras estranhamente familiares, ele se tornou um pouco emotivo. Apenas alguns anos atrás ele tinha sido um humilde acólito que teve que ser extremamente respeitoso no momento em que viu vestes que um magus usava. Mas agora, se esses magos oficiais viviam ou morriam estava nas mãos de Leylin. Foi muito estranho encarar a reversão desse jeito. Você quer essa? Estou resistindo ou devo fazer meu movimento? Perguntou Leylin, indiferente. No momento em que essas palavras foram pronunciadas, a situação não podia mais ser alterada. Nós vamos fazer de tudo. Vá. O líder da equipe mostrou sua postura firme enquanto ele gritava. Asterisco caixa. Asterisco. De repente, houve mais duas longas lâminas de gelo em suas mãos, impiedosamente cortando em direção a Leylin. Os tentáculos também se formaram sob os pés de Blake, se contorcendo e se estendendo até formar um grande martelo. O martelo foi levantado alto e impiedosamente bateu em direção a Leylin. O último mago usou alguns feitiços de apoio em seus companheiros e montou um grande escudo de rocha na frente deles. Uma combinação bastante compatível. É uma pena que seja inútil. Leylin avaliou, parecendo não fazer nenhum movimento. De sua figura, surgiram inúmeros tentáculos de sombra. Esses apalpadores de sombra pareciam ser raízes de plantas, espalhando-se em grandes quantidades até praticamente cobrir o céu. De repente, o mundo ficou escuro e sombrio. Sombra do domínio. Leylin sussurrou, e seu corpo se tornou uma figura negra, dissipando-se no ar. Estrondo. Estrondo, as lâminas de gelo e o enorme martelo bateram no chão, deixando para trás dois enormes buracos com traços de fumaça verde emitindo ao redor deles. Cuide da nossa defesa. O líder da equipe gritou. É tarde demais. Dentro das sombras, estou em todo lugar. A luz negra brilhou e a figura de Leylin apareceu atrás do escudo de pedra.